segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34. Bendito seja o nome de Jesus. Localize aí o reinado de Josias. Essa palavra já fazia muito tempo que eu tinha ela no meu coração. Eu nunca a preguei, nem aqui, nem em lugar algum. E de ontem para hoje o Senhor me fez lembrá-la e eu quero meditar nela, aprender algo dela com você, para que nós possamos sair daqui alimentados mais uma vez, porque a palavra alimenta, a palavra edifica, a palavra consola, a palavra dá ânimo, a palavra nos coloca de pé, a palavra nos dá estratégias para os problemas. A palavra de Deus, ela é poderosa para as nossas vidas. Feliz em te ver, viu, Vado? Obrigado por ter vindo. Na correria, o pastor estudando à tarde, eu passei a ouvir a sua mensagem, mas não consegui responder a tempo. Mas obrigado por, no meio dessa correria toda, ter dado essa parada e estar aqui com a gente hoje. Deus abençoe sua vida. Lu também, que tomou uma dessas pancadas que a vida dá na gente, né, irmão? Que a gente não quer, mas está aí retomando a vida com Deus. Não que ela tenha parado, não, estou dizendo de ter voltado, está conosco, está neste ambiente, é sempre muito bem-vinda, é muito querida, e nós glorificamos a Deus pela vida dela nessa noite, neste lugar. 34, verso 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Quantos anos ele tem? 8 anos. Josias, ele é um dos mais fascinantes personagens do Antigo Testamento. Me permita nessa parte de introdução te dar algumas informações. Ele é um dos personagens do Antigo Testamento mais fascinantes. A sua história inspira e nos faz aprender. Ele é filho de Amon, neto de Manassés e bisneto do grande rei Ezequias, lembra? Ele é filho de Amon, neto de Manassés e bisneto de Ezequias. Sua história é relatada tanto em 2 Reis 22, 23, como em 2 Crônicas 34 e 35. Seu bisavô foi o mais crente da família. Foi o mais fiel, mais comprometido e compenetrado com as coisas de Deus, a ponto de a Bíblia chegar a dizer que antes dele, Ezequias, e depois dele, não houve ninguém semelhante no trono de Israel. O que mais a Bíblia vai dizer sobre ele? Nós vamos entender que a vida do pai e do avô foram duas tragédias. A vida do pai e do avô foi duas tragédias. Eles reinaram, mas a vida do pai e do avô dele, a vida de Amon e a vida de Manassés, foram duas tragédias. E eram malignos, perversos, que deturparam os ensinamentos, acabaram com os mandamentos e ignoraram a lei do Senhor. Aí alguém pergunta: pastor, mas por que Deus permite uma coisa como essa? Deus não sabia que a pessoa era mau caráter? Deus não tinha mínima percepção de que tal pessoa não tinha condição de fazer algo por reino? E eu coloquei algo semelhante no grupo da igreja agora à tarde, alguém deve ter visto. Deus não sabia, Deus não tinha ciência que essa pessoa não tinha a mínima condição de fazer algo em prol do reino. E se Deus sabia, por que Ele não impediu que pessoas dessa forma chegassem ao trono? Por que o Senhor está dizendo isso? Porque a tradição judaica vai dizer que Manassés, o vô dele, mandou serrar Isaías pelo meio. Isaías é simplesmente o camarada ou profeta que profetiza o nascimento dele para o pai na época, que era Ezequias.
Lembra? Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria eu vou livrar você e toda essa cidade, por amor de Deus, e a Davi seu pai, porque andou no meu caminho e guardou os meus estatutos e não desobedeceu os meus mandamentos. Por que Deus vai fazer? Porque haveria uma história que foi escrita diante da presença dele. Aí Manassés mandou serrar Isaías pelo meio. Quem profetizou algo que seria benéfico na vida dele, e a própria vida dele estava pautada na profecia de Isaías, ele manda serrar. Devia ser bonzinho, camarada. Ele manda serrar pelo meio. Quem? O camarada que profetizou o nascimento dele. A Bíblia vai falar de mais algumas atitudes do avô, porque eu estou começando no avô. Porque o bisavô foi o mais crente de toda a genealogia. O bisavô foi o mais crente da família, mas eu estou falando do avô. O avô, não bastasse mandar serrar o profeta Isaías pelo meio, ele queimava os seus filhos como oferta. O texto está aí. Capítulo 34, capítulo 33, a partir do seu versículo de número 6. De 2 Crônicas. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Inom. Fez ele passar os seus filhos pelo fogo do vale de Inom, ou seja, ele queimava os seus filhos como sacrifícios. Os profetas denunciaram essa prática como a gota d'água que fez de vez entornar o copo da ira de Deus em relação ao seu povo. Por quê? Porque sacrifício de crianças era, nessa época, uma prática relativamente comum nos outros povos, não no povo de Deus. E nós estamos falando de alguém que está reinando sobre o povo de Deus. Então o que ele faz? Ele queima os seus filhos como oferta. O que mais que ele faz? Prática de adivinhação pelas nuvens. Que mais que ele tem prática que ele realiza? E ele controla e governa aquilo que é de Deus. Que mais que ele tem como prática? Ele era agoreiro. Ele era supersticioso. Que mais que ele tinha como característica? Praticava feitiçaria. Ele consultava necromantes. Ou seja, Manassés tinha um hábito de invocar mortos e de falar com quem já tinha morrido, como se tivesse vivo. Presta atenção, que ele vai fazer tudo que era mal. E aí você está vendo na tela que ele vai fazer tudo para provocar a ira de Deus. Logo Deus, que é um Deus benigno, compassivo, amante do bem, e que é tardio em se irar, ele conseguiu provocar a ira de Deus. Vamos dizer mais, no verso 7, ele vai colocar imagens de ídolos no lugar onde Deus havia dito a Davi e a Salomão que colocaria o nome dele. Diga glória a Deus. Está tudo bem aí? Oh Jesus. Ele vai colocar imagens de esculturas e ídolos dentro da casa do Senhor. Mas ali Deus já tinha falado para Davi e para Salomão que ia colocar o nome dele. Porque o nome dele não precisa de imagem, o nome dele não precisa de amuleto, o nome dele não precisa de nada. O nome dele já é por si só. Vamos mais. Deus precisava parar esse carro. E parou. Deus precisava fazer alguma coisa. E Deus fez. Verso 10 ao 17, vai dizer um pouco mais sobre Manassés. Vai dizer que o Senhor falava com ele e com o povo, e eles já não ouviam mais. De que me adianta dizer que eu sirvo a Deus, que eu adoro a Deus, que eu sou crente, que eu estou na casa dele, e que eu faço tudo aquilo que ele determina, mas na verdade eu não estou mais ouvindo aquilo que ele está dizendo para mim. Ou seja, quando eu não ouço mais o que Deus está dizendo para mim, eu ando segundo a minha vontade.
Eu ando segundo a minha regra e a minha régua de justiça. Eu ando segundo o meu desejo e o desejo do meu coração. Ele estava vivendo um momento tão deturpado que o Senhor falava, ele e o povo não entendia mais, ele e o povo não ouvia. E ele está dizendo aqui, e nós entendemos acerca dessa questão, que Deus vai precisar parar esse carro, Deus vai precisar dar um basta. E é sempre assim, seja na minha e seja na tua vida. Quando a gente não para, quando a gente para de ouvir aquilo que Deus está falando, de alguma maneira Ele vai nos estacionar para mostrar que aquilo que Ele quer e que determinou para as nossas vidas vai se cumprir, queira o Márcio ou não, porque não é a vontade do Márcio que prevalece, não é a vontade da Valquíria que prevalece, não é a verdade de ninguém, de nenhum humano que prevalece. O que prevalece é a sua palavra, é a sua vontade, é o teu mandamento, é as tuas escrituras, porque ela é a suficiência da igreja, a palavra de Deus. Só que eles não estavam ouvindo mais, e Deus precisa parar quem não ouve. E como Deus para quem não ouve, pastor? Cativeiro, aprisionamento. Como Deus para quem não ouve? Opressão. Como Deus para quem não ouve? Angústias e cadeias. Vamos ver se isso está no texto. O texto vai dizer, no verso de número 10, que falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém eles não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, nação inimiga, e permitiu o quê? Que os prendesse a Manassés com ganchos e amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. Deus tem hora que Ele vai parar o carro, ou a gente ouve e entra naquilo que Ele quer, ou Deus vai parar o carro. E Deus parou o carro de Manassés para mostrar para ele quem era que governava. E olha como Deus sabe como trabalha na vida do ser humano. Em cadeias, amarrado com ganchos na Babilônia, o que Ele faz? Se angustia. Porque a angústia é o último estágio. Eu coloquei isso para alguém que ouviu nessa semana. Irmãos, ação sem oração é frustração. Porque toda ação que não tem oração vai gerar para você e na minha vida frustração. E qual é a consequência da frustração? Angústia. E o que a gente faz quando a gente está angustiado? Ó, o salmista, na minha angústia o que eu fiz? Na minha angústia o que eu fiz? Na minha angústia o que eu fiz? A angústia é o último estágio antes de a gente voltar a ser o que a gente era. E como é que a gente volta a ser o que a gente era? No clamor. Vamos ver se está aqui na Bíblia. Verso 12. E ele, angustiado, orou, buscou a face do Senhor, suplicou ao Senhor o seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Quando a Bíblia diz Deus dos seus pais, é por isso que você entende a expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. É um Deus de história. Meu avô foi crente, meu pai é crente, mas eu também preciso ser crente. Meu avô serviu, o meu pai serviu, eu também preciso servir. Meu avô adorou, o meu pai adorou, mas eu também preciso adorar. Cutuca esse irmão que está dormindo aí do seu lado e diz para ele assim, ó, chegou a hora. Teu pai foi um bom crente, o teu avô foi um bom crente, mas agora é a hora de você mostrar se você é uma pessoa que verdadeiramente serve ao Senhor e está colocando em prática todo o legado que Ele deixou para a tua vida. Ele serviu a Deus, ela serviu a Deus, mas você está servindo a Deus, você está adorando a Deus, você está exaltando a Deus, você está honrando o nome de Deus. Eu preciso honrar o nome do meu Deus. Não apenas com a prática da palavra, quando ele ora, quando ele clama, a Bíblia diz que a oração que ele fez, Deus se torna favorável a ele. E quando Deus se torna favorável a ele, atende a oração que ele acabou de fazer. Você está entendendo porque tem oração que Deus não ouve e não responde? E a gente quer brigar com Deus.
porque Deus já estava falando com a gente, só que nós não estávamos ouvindo. Só que agora a gente quer que Ele ouve. Até sábado à noite a gente não estava dando ouvido para Deus. No domingo de manhã a gente quer que Ele ouve a gente. A Isaías diz assim: os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possam ouvir, e nem os seus olhos impedidos para que não possam ver. Mas o pecado é que faz separação entre vós e o vosso Deus, a ponto de Ele não ouvir o que você está falando. Quando Ele voltou o seu coração, se humilhou, aí Deus olhou. E quem vê a humilhação do nosso coração não é a gente, porque a gente tem o hábito de se autoelogiar. A gente está quebrado, mas a gente diz: estou inteiro. A gente está vazio, mas quem alguém encontrar, a gente diz: estou cheio. A gente não está lendo nada, mas se alguém encontrar a gente diz: li 2 capítulos hoje. A gente não está fazendo nada, mas na nossa régua de justiça, se alguém perguntar, a gente nunca transmite fraqueza. Você já percebeu que a nossa geração é a geração mais forte que a Bíblia já mostrou? Eu não cultuo, mas eu estou cheio de Deus, cara. Eu não oro, mas eu estou assim com Ele. Eu não entendo essa geração. Está estampado no teu rosto que está morto, que está morta, que já não tem mais vida, que já não tem mais nada. Não, mas eu estou dizendo: não, eu tenho igreja para dizer de fachada, para mostrar para alguém do outro lugar que você está congregando e que você tem alguém. Mas se você entrar aqui dentro, o teu culto, a tua maneira de se expressar, a tua maneira de se entregar, a forma que você adora, isso está denotando qual é a tua condição. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que quem está morto não pode adorar mais, mas quem está vivo tem uma reação diante da presença dele. É inevitável quem está vivo quando chega na presença dele. Aí você pega igual aquela irmãzinha que vive cochilando no culto. Aí o pregador estava dizendo assim: irmão, o diabo tá, sabe aquele pregador agitado, pentecostal até o tutano. Ele diz: o diabo está tentando te destruir. A irmã estava dormindo o culto inteiro. Ela acordou, abriu o olho, levantou a mão e disse: glória a Deus por isso. Mas estava dormindo no culto. Eu estou falando de outra coisa, de uma dimensão muito mais acima. De entrar num lugar como esse, sentar num banco como esse, me humilhar e dizer: Jesus, cheguei aqui só o caco. Jesus, eu estou aqui, o Senhor sabe. Eu estou aqui só na reserva. Eu não tenho condição de nada, mas a hora que começar a primeira oração, eu vou fechar o olho, eu vou levantar a mão, e até o término, antes da bênção apostólica, se o Senhor quiser avivar minha alma, pelo amor de Deus e em nome de Jesus, faça alguma coisa pela minha vida, antes que eu morra espiritualmente, antes que eu acabe espiritualmente. Jesus, não me deixa cochilar, não me deixa dormir, não me deixa estar desatento. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua resposta, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu Espírito para adorar, eu preciso do teu Espírito para deitar, eu preciso do teu Espírito para levantar, eu preciso do teu Espírito para trabalhar, eu preciso do teu Espírito para voltar para casa, eu preciso do teu Espírito para dar glória, eu preciso do teu Espírito para dar aleluia, eu preciso do teu Espírito para levantar a mão, para ser curado, para entregar o meu melhor na tua casa. Sabe por quê? Morto eu não posso continuar, eu preciso da tua graça para reviver na tua presença. Eu preciso. Ele ora, Deus responde a súplica, faz voltar para Jerusalém. Aí ele vai reconhecer que o Senhor é Deus. Quando ele reconhece, depois de estar em angústia, depois de clamar, Deus permite ele voltar para Jerusalém. Olha bem para mim no que eu vou te dizer. Quando ele volta para Jerusalém, pode acompanhar comigo se você quiser. Verso de número 14. Quando ele chega em Jerusalém, ele edificou muro. O que ele fez mais? Ele levantou um muro ele levantou algo muito alto, pôs capitães da guerra em toda a volta. E no versículo 15 ele começa. O que ele faz no 15, pastor? Isso é uma resposta de quem estava angustiado, encontrou Deus na oração. E quem encontra Deus na oração, a vida muda, irmão. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e lançou para fora da cidade.
Quando eu realmente encontrei com Deus, eu volto, o meu culto é diferente. Eu digo, isso já não me serve mais. Esse tipo de fala já não me serve mais. Esse tipo de conduta já não me serve mais. Esse tipo de comportamento já não serve mais. Já que eu fui encontrado com Ele na angústia, e Ele atendeu a minha oração e trouxe de volta, deito fora a idolatria, deito fora a perversidade, deito fora a prostituição, deito fora a falta de caratismo. Eu vou buscar a presença de Deus, porque vou ser limpo pela presença dEle. Eu preciso ser renovado na casa dEle. Então tudo aquilo que está de errado tem que sair para que a presença de Deus possa habitar. Tem que sair. Ele tira tudo. O que ele faz? Ele não põe num cantinho, ele lança para fora da cidade. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero mais ter contato com isso. Isso me faz mal e bloqueou a minha espiritualidade durante muito tempo. Isso daqui me arrebentou diante dos olhos do Senhor durante muito tempo. Isso não vai fazer mais parte da minha vida. Ele lança para fora da cidade. Aí o texto vai dizer que depois de um tempo ele morre. E quem vai assumir? O filho dele, Amon. Só que é interessante que o texto vai dizer que Amon começa a reinar no seu lugar. E quando ele começa a reinar, ele tem 22 anos de idade, o verso 21. Ele tem 21 anos de idade quando começa a reinar. E o reinado dele não durou mais que 2 anos. Não era normal reinar só 2 anos. Ei, não era normal reinar apenas 2 anos. Por que ele reinou só 2 anos, pastor? Porque ele era pior do que o pai dele. Lembra que o pai dele morreu crente, irmão. O importante não é como você começa. Porque tem gente que parou, que desistiu, que parou no tempo, mas está dizendo: eu já orei muito, já fui muito para o monte. Pastor, quando Deus me usava era uma coisa tremenda. Morreu santo, está morta santa. Por que Deus usava e já não usa mais? Por que Deus fazia e já não faz mais? Será que não existem pessoas que precisam ser salvas ainda hoje? Jesus disse assim, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Sabe por que Jesus disse isso? Porque muitos de nós, como eu e você, estamos parando. Já profetizamos, mas hoje não queremos profetizar mais. Já pregamos, mas hoje não queremos pregar mais. Já cantamos com graça, mas hoje se eu errar, me perdoa pela minha voz. Não, volta lá e prepara o melhor. Porque tem gente que pode ser salvo e liberto por causa do teu louvor. Tem gente que pode ser salvo e liberto por causa da tua palavra. Tem gente que pode ser salvo e liberto por causa do teu testemunho. Então faça o que é certo, não o que dá certo, porque se você fizer o que dá certo, Deus pode parar o teu carro, mas se você fizer o que é certo, alguém pode olhar para você e dizer: você não vai sair daí, teu ministério vai morrer desse jeito. Mas eu tenho a minha consciência tranquila e encosto a cabeça no travesseiro toda noite e durmo o sono do justo. Sabe por quê? Porque eu sei que Ele está no meu barco, que Ele está me conduzindo, que Ele está me ajeitando. Eu sei que Ele está comigo nesta caminhada. Ei! 2 anos apenas. Não precisou mais do que isso. Por quê? Porque ele começa olhando qual foi o exemplo do pai. Aqui eu vou falar com jovens. Se os pais tiverem ouvidos, ouça. Por que ele começa errado? Porque quem é o exemplo dele? Quem é o exemplo dele? E o pai fazia tudo que era mal, tudo que era errado. E do início de Amon até exatamente o fim, ele foi igual ao seu pai. Ele foi exatamente igual ao pai. E exatamente há um tempo atrás, os nossos pais costumavam dizer assim pra gente: faça o que eu mando, mas não faça o que eu... Está errado. Trazendo para a aplicação do ambiente daqui de dentro, negativo. É falácia. Porque como cristãos nós não usamos expressões do tipo: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Está pressupondo que está dizendo: se você vê alguma coisa de errado, fecha o olho. Isso para a gente não serve. Isso aqui dentro não serve. E a gente aprendeu isso, mas biblicamente falando como cristãos,
Nós percebemos que isso é uma verdade que valia para aplicação lá atrás das nossas vidas. Como cristão hoje e na caminhada com Deus, a verdade é outra. Há quem já tenha ouvido a seguinte frase: palavras convencem, exemplos arrastam. Então percebe? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, deixa de lado. O que vale para mim e para você é: palavras convencem, mas o exemplo é que arrasta. Então os nossos filhos não vai olhar para a gente, para aquilo que a gente fala. Ele vai olhar para aquilo que a gente faz. Se você tem tipos de palavras, deixa eu usar e ser bem leve. Se você tem dentro da tua casa o costume de usar palavras torpes toda hora, não pense que você vai chegar para o teu filho e falar: não fala igual a mãe, não fala igual ao pai. A mãe e o pai adulto pode falar isso, você não pode. Negativo. Ele não ouve o que você fala, ele vê o que você faz. Dá um glória a Deus para disfarçar, né? Só para não pensar que eu estou sozinho aqui. Ele não vai olhar para o que você está falando, santo, vai olhar para o que você está fazendo. Então guarda isso daqui e leva isso para a tua casa. Não adianta, faço o que eu mando, mas não falo o que eu faço. Quem faz isso e usa desse argumento, está caminhando todo errado. Agora, quando você não usa palavras, mas você usa gestos, olha, se ela está fazendo assim, se ele está fazendo assim, é porque é o certo, sim ou não? Então se ele estiver orando, ele vai orar, sim ou não? Se ele estiver cantando um louvor dentro de casa, ele vai cantar, sim ou não? Se ele ver você lendo a palavra, ele vai querer ler, sim ou não? Agora, se ele ver você com palavra torpe, com as musiquinhas estranhas, com um comportamento errado dentro de casa, ele vai fazer exatamente do jeito que você faz. Diga glória a Deus para disfarçar, irmão. Fez tudo errado, não se arrependeu, Amon, se tornou culpável, a Bíblia diz. E por fim, olha como acabou. Por fim ele sofreu uma conspiração e foi assassinado. Ele e os seus servos foram mortos dentro da sua própria casa. Aí ó, na tela. E o reinado dele durou apenas 2 anos. Quem assume o trono agora? Josias. Olha o histórico familiar do menino. Olha o histórico da família do garoto. 8 anos de idade. O trono chega para ele. E entregam o trono para Josias agora. Mas a criança tem 8 anos de idade. Mas ele assumiu o trono mesmo assim. Ele tem um histórico familiar de tragédia atual, porque o pai dele foi assassinado dentro de casa. Fatalmente esse menino viu o pai acontecer o que aconteceu, sim ou não? Porque uma criança que tem 8 anos de idade não vive fora de casa. Então ele vê o que aconteceu com seu pai. Então ele sabe que tem uma tragédia atual na família. Mas ele sabe muito mais que tem um histórico familiar de conturbação comportamental e espiritual, por causa do vô e por causa do pai dele. E o único crente que tinha na família era o bisavô. Então o histórico familiar dele é terrível. Mas a Bíblia vai dizer que ele começa a reinar. E quando ele começa a reinar, a Bíblia já começa dizendo o início e sobre o fim do reinado dele. Capítulo 34 que nós lemos. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou nos seus caminhos, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Por que Davi? Porque Davi é o exemplo de reinado. Pastor, mas espera aí, mas Davi pecou, Davi cometeu um adultério, e daí? Se a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele fazia e não escondia. Fiz e estou aqui para mostrar para todo mundo ver que eu fiz. Fiz e estou aqui para não esconder a minha cara de ninguém que eu fiz. Por causa disso Deus olhou para ele e disse assim: é um homem segundo o meu coração.
Irmão, se você ler a Bíblia, você vai ver que Davi cometeu pecados muito piores do que Saul. Só que Saul Deus rejeitou. E Davi, Deus diz assim: é um homem segundo o meu coração. Quando ele erra, ele não diz: não fui eu errei por causa do meu pai, eu errei por causa dessa família que eu vivo, eu errei por causa da minha mãe, eu errei por causa do meu líder na igreja, eu errei porque o meu pastor não me abraçou. Davi dizia: não, pequei contra ti e contra os céus, mas tem o seguinte: não retira de mim o teu espírito, e não me lance fora da tua face, mas me aceita na tua presença. Olha o camarada, olha o que ele está dizendo: eu posso perder tudo, eu posso perder o trono, eu posso perder o cetro, eu posso perder a coroa, eu posso perder o reinado, eu posso perder tudo, mas tem uma coisa que eu não posso perder, Deus. O que Davi me diz? Eu não posso viver sem a presença do teu espírito. Eu preciso da tua graça na minha vida. 8 anos de idade, cheio de tragédia familiar, um histórico terrível. Tinha tudo para ser um menino traumatizado. Com 8 anos, vê tudo isso na família. Só que ele assume a responsabilidade e senta. E a Bíblia vai dizer muito sobre ele. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, sem se desviar. A Bíblia dando o começo e o fim do camarada. Por que ele não desviou? Porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por que ele não afastou? Porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por que ele não parou no caminho? Porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por que ele não foi interrompido? Porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porque todo culto ele tinha um sorriso no rosto? Porque ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Por que ele tinha comunhão com o irmão do lado? Porque ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. E quem faz o que é reto aos olhos do Senhor não é interrompido. O diabo pode até lutar, pode fazer o que quiser, mas porque você está fazendo a coisa certa, você não é interrompido no que você faz. Então aqui já está estabelecido o princípio e o final de Josias. Só que não é só isso, obviamente. O texto vai dizer que com 8 anos, vindo de toda essa tragédia, ele começa a reinar primeiro. Aí é interessante que o verso de número 3 vai dizer que no 8º ano do seu reinado. Opa! Se ele está no 8º ano do reinado, ele começou a reinar com 8, então no verso 3 ele já tem quantos anos? 16 anos. O menino sabe o que está fazendo. Ei, jovens, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Já que é um culto para jovens, nós sabemos o que nós queremos. Ele começa a reinar com 8, mas é com 16 que ele, um pouco mais moço, ele começa a buscar ao Deus de Davi, seu pai. O que ele começa a fazer? Buscar. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor e invocai enquanto está perto. Aquele que busca, acha. E aquele que bate, se abre. Pastor, não estou conseguindo achar Deus. Está buscando? Pastor, não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Diminui a voz do mundo um pouquinho. Talvez o volume do mundo está muito alto. Por isso que você não está conseguindo ouvir a voz dele. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Ele ainda continua falando. Ele ainda continua direcionando. Eu sou meio arcaico, eu sou de um tempo mais antigo, irmão. Eu ainda acredito que se eu perguntar para Deus: Deus, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Ele diz para mim: não vai para a esquerda não, filho, vai pela direita ali. Porque se você for pela esquerda, tem algo que pode travar você ali. Sabe qual é o problema da minha geração? A gente não pede permissão para Deus para se relacionar. A gente não pede permissão para Deus para entrar. A gente não pergunta para Deus se a gente pode fazer. A gente não fala para Deus se Deus aceita o que a gente está fazendo. A gente sempre vai. Se der certo, foi Deus. Se der errado, foi o tinhoso. Porque a nossa espiritualidade agora fica entre Deus e o diabo. E a gente?
E as nossas teimosias? E as nossas vontades? Não quero obedecer, não quero fazer do jeito de Deus, eu quero fazer do meu jeito. Mas tem um problema, enquanto for dando certo, eu posso dizer que foi Deus. Quem é que vai conflitar? O problema é quando a coisa começa a dar errada. Aí alguém diz assim: pastor, foi o diabo. Eu falo: não foi, foi você. E você é pior do que ele quando você quer. Sim ou não, irmãos? Você, o teu eu, a tua vontade, nossa carne, ela é pior do que o pior demônio no inferno, irmão. Porque quando a gente quer, a gente chuta tudo para o alto e diz: eu vou fazer. Aí Deus está dizendo assim: eu estou te olhando, e eu quero ver até onde você vai. Eu vou parar esse carro, mas eu vou trazer de volta para o lugar aonde não deveria ter saído, para que eu possa trabalhar e fazer aquilo que eu quero fazer na tua vida. Presta atenção. 16 anos ele passa a buscar a Deus. E aí o texto diz assim: e no 12º ano, no começo ele está com 16, ele começa a reinar com 8. Na parte A do versículo ele já está com 16. Mas quando a Bíblia diz no 12º ano, aqui já tem uma mudança. No 12º ano, são 12. Se ele começou a reinar com 8, então ali entre ponto e vírgula nós temos dos 16 aos 20 anos. A Bíblia é fantástica, né, irmão? A Bíblia é fantástica, né, irmão? Oh, meu Deus do céu. Se eu falasse que tinha um anjo passando com a bandeja aqui, esse negócio estava explodindo. Mas eu estou dizendo para você, a Bíblia é fantástica. Ela dá relatos para que a gente possa ver e absorver. 20 anos, no 12º ano, começou a purificar. Ou seja, ele começa a reinar com 8. Com 16 ele começa a buscar a Deus. Ó, como é tudo um processo. E com 20 ele já está pronto para começar a purificar Judá. Porque ninguém muda do dia para a noite. Enquanto a gente estiver preso a essa matéria chamada carne, a nossa vida vai ser eterna mudança. Pena que alguns já pararam de mudar. Pena que alguns já pararam de crescer. Mas o texto vai dizer que ele começa a reinar com 8, com 16 ele passa a buscar, e com 20 agora ele começa a praticar. Porque evangelho é prática. Não é só ouvir, sair daqui e não fazer nada nesse mês de outubro. Evangelho é eu ouvir aqui dentro, e quando eu sair daqui eu vou dizer e vou lembrar aquilo que eu ouvi domingo, eu vou colocar em prática nessa semana da minha vida, e o meu mês de outubro vai ser diferente. No ano 12º ele começa a purificar Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. E aí vai, irmão, verso 4. Derrubaram perante os altares de Baalim, despedaçou as imagens que estavam acima deles, os bosques e as imagens de esculturas e de fundição, quebrou e reduziu a pó e o aspergiu sobre a sepultura dos que tinham sacrificado. O camarada estava bravo com 20 anos. Vai embora vocês com toda a idolatria de vocês, porque agora o bastão está na minha mão. 20 anos de idade, no meu reinado não vai ter idolatria. No meu reinado não vai ter meio termo. No meu reinado não vai ter assim, ó, um pé aqui dentro e um outro pé lá fora. No meu reinado não vai ter. Posso falar, irmão? Posso falar? No meu reinado eu estou aqui, estou com 20 anos. Crente não namora com não crente no meu reinado. No meu reinado não. Porque nós vamos tirar essa divisão que está dentro de Judá e de Jerusalém. No meu reinado, o cristão não namora com não crente. No meu reinado, casa e celular de crente não tem um sonzinho ambiente. Vai ser lá fora a mesma coisa que é aqui dentro. Vai adorar lá fora do mesmo jeito que aparenta ser adorado aqui dentro. Então no meu reinado não, no meu reinado não vai ter isso. Quantos anos ele tem? 20 anos.
já sabe o que quer. Eu vou liberar uma palavra para os nossos jovens aqui. A gente já sabe o que a gente quer. Alai konderebanasa. A gente já sabe o que a gente quer. E o menino tem 20 anos de idade, está dizendo: aqui não, Deus me entregou o reinado, e aqui vai ser do jeito que Deus está me falando. Aqui não vai ter idolatria, aqui não vai ter divisão, aqui não vai ter julgo desigual. Aqui dentro é adoração, aqui dentro é louvor, aqui dentro é palavra, aqui dentro é buscar ao Senhor, aqui dentro é se revestir, aqui dentro nós queremos a presença do Eterno de Israel, porque sem ela tudo vai ficar dividido nas nossas vidas. Aqui dentro não. Não, aqui dentro não. Aqui dentro é o seguinte: é cristão, se fizer festa não vai ter bebidinha para quem não é, ou é da família e não é crente. Não, o final de ano está chegando, irmão. Diga glória a Deus, só para disfarçar, dizer que não está doendo, irmão. É aqui dentro, tá pro lado de dentro, mas vai vir um aí que não é crente, sabe como é que é? Tem que ter uma mesinha para ele. Aqui dentro não. Hoje na minha festa você não bebe. E se quiser beber vai tomar Coca-Cola. E se quiser tomar vai tomar Sprite. Na minha festa não. Se você quiser amanhã você bebe. Mas hoje aqui na minha festa não. Se não quer, não toma refrigerante, então vai tomar água. Mas na minha festa só entra aquilo que é bom. Só entra aquilo que edifica. Só entra aquilo que abençoa. Só entra aquilo que é benéfico para a minha vida. Não finge que você não está entendendo não. Ou a gente vai entrar no parâmetro, ou a nossa vida espiritual vai continuar esse marasmo. Ou na igreja a gente continua dizendo que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, e dentro de casa aquele palavrão come solto. Diga misericórdia. A gente precisa se decidir. O menino tem 20 anos de idade, ele está dizendo: aqui não, aqui a coisa vai mudar. Idolatria vai embora. Sabe o que eles já tinham acostumado a fazer? Camus, que é um deus com letra minúscula, já tinha sido chamado. Moloque já tinha sido chamado. Astarote já tinha sido chamada. Astarote era a deusa da sensualidade. Então o que ele estava acostumado? A ter uma vida, entendeu, né? Moloque era conhecido como deus que sacrificava crianças. Era um deus achatado, e a barriga dele era no estômago. E eles pegavam as crianças e levavam, e dentro da barriga dele ardia um fogo que não parava, não cessava. E as crianças eram colocadas ali dentro e eram sacrificadas a Moloque. Eu estou falando para você que a coisa é séria. A coisa é séria. O final de ano está chegando, e o que tem se ouvido em diversos lugares: ali parou, ali está parando, ali está desistindo, ali está entregando os pontos, ali está fazendo. Aí a gente tem que trazer pregador e mais pregador para ver se levanta o ânimo dos crentes. Aí a gente tem que trazer pregador e mais pregador para ver se estimula a fé dos crentes, porque os crentes não estão conseguindo ir. Os crentes não estão conseguindo mais ser normal. Aí a gente precisa, como a gente vai passando em alguns lugares aí, tem que ficar pedindo pelo amor de Deus para levantar a mão. Mas isso deveria ser uma coisa normal. A gente precisa ficar pedindo para ter adoração, e o crente fica dormindo no culto, disfarçando que está acordado. Mas Deus está vendo, e você diz que você veio adorar. Isso é tudo que você veio entregar para Ele. Esse é o melhor que você veio entregar para Ele. Essa é a tua adoração. E que Deus possa levantar Josias na nossa nação. Que Deus possa levantar Josias nos nossos dias, para dizer: aqui não, aqui vai ter glória sim, aqui vai ter adoração sim, aqui vai ter aleluia sim. E se você não gosta de barulho, o problema é seu. Nós vamos levantar a mão, vamos abrir a boca, vamos dar glória, vamos dar aleluia, e vamos adorar ao nome daquele que vive, porque Ele está vivo. Vamos adorar. O pecado não vai esfriar a igreja. Ouça o que eu estou te dizendo. Isso está sendo gravado ali. Isso vai para onde for, porque vai para o YouTube. O pecado não vai esfriar a igreja. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. A obra nunca parou. Davi pecou e a
mas a obra vai continuar. Jesus vai continuar fazendo a obra. Eu acredito nessa verdade. A obra não vai parar. Não vai. Paulo diz assim: pereça eu, mas não pereça a obra. Ai, orebia sorgia badarabaia. Iria dorequiandorebaia. Pereça eu, mas não a obra. A obra precisa continuar. Tem muita alma para ser ganha, tem muita alma para ser salva, tem muita gente para ser alcançada. Pereça eu, mas a obra não. A obra vai continuar, a obra não vai parar. 20 anos cheio de traumas. Mas ele está dizendo aqui só vai ter adoração para Deus. Vamos tirar tudo isso. Aí alguém vai dizer assim: pastor, vai devagar e toma cuidado, porque pastor nenhum manda na vida de ninguém. Concordo, você está mais do que certo. Mas quem tem ousadia da parte de Deus tem, sim ou não? E o menino tinha. Coloca 2 Crônicas 34, 33 para a gente na tela aí. Isso aqui é para deixar desconfortável a geração mimimi. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que servisse ao Senhor seu Deus. Eita, esse aleluia foi da alma agora, irmão. Essa aqui, a geração mimimi, vai ficar descabelada. Olha o que o menino está fazendo. Arrancou todas as... Não, deixa esse daqui, que esse daqui é meu de estimação. Tira. Não, essa desobediência eu já carrego ela há uns 10 anos. Todas as igrejas onde eu passei eu desobedeci. Tira. Se quiser ficar, vai ter que tirar. Ele tira tudo que é abominável. Ele está dizendo assim: se quiser ficar aqui no meu reinado, vai ter que tirar. Vai ter que tirar a musiquinha do celular. Vai ter que tirar aquele funkinho, aquele sambinha que você não pode ouvir, aquele rapzinho, aquele rockzinho que te balança quando você ouve. Se quiser ficar, vai ter que tirar. 20 anos. Tirou todas as abominações das terras que eram dos filhos de Israel. E obrigou todos que estavam em Israel a adorarem somente a Deus. E agora, irmão? Alguém disse com muita propriedade esses dias no Facebook: antigamente, quando se pregava contra o pecado, a pessoa mudava de vida. Hoje ela muda de igreja. E eu não negocio a palavra. Se o erro estiver aqui, vai cortar em mim, como pastor de igreja. Mas se estiver na nave da igreja, vai te alcançar onde você estiver. Alcança pastor e alcança membro. Senão eu vou dizer que eu estou aqui, eu estou imune. Não, que não vigie não, para tu ver, filho, onde tu vai parar. Então ele está dizendo assim, ó: tirei todas as abominações que estavam no meio e nas terras. Isso é tão verdade que isso aconteceu no Novo Testamento. Quando Jesus entra em Gadara para libertar aquele jovem que vivia dentro do cemitério, pegava as pedras do cemitério para se cortar. Ele vivia entre os sepulcros, a Bíblia diz, e ninguém na cidade conseguia dominar aquele menino. Amarraram ele com correntes, e aquela legião que estava sobre o corpo dele despedaçava a corrente como linha, porque ninguém conseguia dominar o menino. Aí Jesus chegou. E aonde Jesus chega, a imundície tem que ir embora. Jesus chegou na terra, quando ele bateu o olho, aquilo que estava sobre a vida dele diz: vieste me atormentar antes da hora, ó filho do Deus vivo. Até os demônios te conhecem, irmão.
Aí diz assim, abandona a vida do menino aí. Aí diz, tá bom, eu vou embora. Mas não deixa eu sair da cidade, das terras, não. Manda eu ir para os porcos, porque eles viviam em Decápolis. Última cidade de 10, Deca, 10. Cápolis, cidade, 10 cidades, entendeu? Então são judeus que vivem em Decápolis. É a última aqui embaixo, daquele território judaico, ou daquele território judeu. Só que judeu tem a carne de porco, como o porco como animal maldito. Só que lá no fundinho, lá no final, tem um grupo de judeus que cria porco. Você está entendendo porque ele está dizendo assim para Jesus? Jesus, não manda eu embora da cidade não, deixa eu entrar nos porcos. Ele está dizendo, tem legalidade aqui. Mas Jesus, tem porcos aqui? Tem um pessoal que cria porco aí. Tem pessoal que tem de estimação e tem cria daquilo que é imundo. Deixa eu ir para lá. Não manda embora não, ele está dizendo, eu tenho legalidade aqui porque foi me dado. Aí Jesus permite com que ele entre nos porcos e os porcos caem de espinhadeira abaixo. 2.000 porcos, mais ou menos. Aí os donos de porco, quem cria, diz, meu Deus, que desespero. Olha o que eles dizem primeiro, perdi dinheiro. Acabou tudo que eu tinha. Aí eles vão até Jesus. Só que quem lê o texto pensa que eles vão até Jesus e vão dizer assim, obrigado pelo que o Senhor fez na cidade. Eles chegam para Jesus e dizem, vai embora. Porque a gente não quer o menino limpo. A gente quer os porcos. Ei, canabe, açorgue, amandarabaia. Já ensinei isso aqui nas quartas-feiras. Por isso que a gente é desesperado por culto de libertação. Mas o que é caráter, não dá para mandar demônio embora. Eu vou repetir para você. Tem coisas que é caráter, não é demônio. Então não adianta, você pode ficar colocando a mão, mandando embora, mas não é demônio, é caráter. E quando é caráter é tratado, ele é sadio. E demônio não tem vez para fazer obra e nem para se andar. Ele tenta bater uma vez, não consegue. Tenta ir pelo outro lado, não vai. Tenta tratar de uma maneira, porque aonde não tem legalidade, o diabo não entra. Se não tiver legalidade na tua vida, ele não entra. Ele vai bater em retirada, ele vai para outro lugar. Porque quando ele chegar, ele vai ver, aqui tem presença de Deus, aqui tem a graça de Deus. Quem habita aqui é Ele. Oh Jesus. Deixa eu terminar isso aqui. Eles não queriam o menino são. Ô irmão, o menino são era tudo. O menino estava sentadinho assim, ó, quietinho, lúcido, parado. E todo mundo olhando para o menino dizendo, não era esse daí que andava dentro do cemitério? Não era esse daí que andava todo sujo? Não era esse daí que andava todo desgranhado na rua? Agora ele está são, agora ele está limpo, agora ele está salvo. Só que eles olham e dizem, a gente não quer esse menino desse jeito. Sabe o que eles estão dizendo para Jesus? Para nós é melhor que ele volte a viver dentro do cemitério e a gente tem os nossos porcos de volta. Só que Josias entrou e limpou a terra. É isso que está escrito? Tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Sabe o que isso daí está falando? Triagem. Já viu quando você vai no médico? Chega lá e te dá uma senha, você vai ter que passar pela triagem para depois entrar. Na triagem eles vão te avaliar. Eita, glória a Deus. Eu senti uma graça agora aqui, hein? Tirou todas as abominações de todas as terras e que eram dos filhos de Israel. Ou seja, ele fez uma triagem. Uma vez, vai Josué, o inocente, vai diante de Deus tomar uma surra. Foram para uma guerra. E nessa guerra, Josué estava tão feliz por causa da última, que ele foi com um grande exército, derrotou, e ele voltou feliz demais. Só que o inimigo agora era um inimigo menor. Olha, quem derrubou Davi foi Golias. Foi um pensamento sobre alguém que andava pela sacada. O que nos derruba não é o elefante. O elefante a gente vê.
e a gente consegue desviar. O que derruba a gente é pedra. Nós estávamos dando uma volta no shopping na sexta-feira, uma senhora caiu. Sabe por quê? Porque ela escorregou num pingo de sorvete que caiu no solo. E ela tomou um capote feio. E nós fomos ali para dar uma sustentação para ela. Um pingo de sorvete que caiu no... Ela se estatelou no chão, era uma senhora. Porque o que derruba a nossa vida não é aquilo que a gente está vendo. Porque o que está vendo a gente desvia. Aí para a Segunda Guerra, Josué olhou e disse: esse inimigo aí é fraquinho. Junta só uma quantidade pequena, quase 3 vezes menor do que a que foi para a última batalha. Ele diz: pode ir só vocês. Nem mandou muito reforço, diz: vitória garantida. Porque ele não sabia que tinha alguém que acabou de chegar da guerra com ele e abriu a brecha. Foram para a guerra tomar um couro. Aí quando ele voltou, ele disse: o que aconteceu? O Senhor não é Deus do seu povo? Olha a vergonha e a humilhação que nós passamos. Olha o tamanho desse exército. Ele está querendo dizer assim: isso não poderia ter acontecido. Me explica o que aconteceu. Aí Deus olhou para ele e disse: está nervoso? Tem brecha dentro do acampamento. Aí o que ele mandou Josué fazer? Uma triagem. Aí foi passando de tribo em tribo. Chegou em determinada tribo, quem estava lá? Acã. Na guerra, pegou despojos, pegou ouro, pegou prata, pegou vestes. Era para pegar? Não. Mas ele pegou. Chegou, não falou para o líder. Quando ele chegou no acampamento, lembra, acampamento fala de terra, sim ou não? Cavou um buraco. E debaixo da tenda ele escondeu tudo que ele saqueou na guerra. Josué viu, mas quem viu? Deus disse: está nervosinho por quê, Josué? Tem pecado no meio do povo. Pode fazer triagem no arraial. Fizeram uma triagem, reuniram os cabeças, foram passando de tenda em tenda. E todo mundo assim, ó. Deus deve estar maluco. E vai passando de tenda em tenda. Quando chega na tenda de Acã, quando eles abrem a terra, está tudo escondido. Aí Deus disse: estava certo ou não estava, Josué? Vocês perderam a guerra porque tinha pecado escondido no meio do povo. E todas as vezes que tiver pecado escondido e você quiser ir para a guerra achando que você vai conseguir alguma coisa, vai voltar envergonhado, porque a minha santidade e a minha presença não habita onde a coisa é errada. Ele está fazendo uma triagem e ele determinou: quer viver aqui? Quer continuar aqui? Quer servir aqui? Então vocês vão ter que abandonar tudo isso. Aleluia. Só 2, aleluia. Porque ele obrigou que servisse ao Senhor, o seu Deus. Ele está dizendo: eu não vou compactuar com o que é errado, não. Ele está dizendo: eu não vou passar a mão na sua cabeça se você escolher o que é errado, não. Eu não vou ser conivente com você se você quiser escolher caminhar por um lugar errado, mas mesmo assim quiser. Não. Eu não vou admitir que você possa durante o dia fazer tudo que você quer, fazer tudo que você imagina, e de noite vir para cá para você cantar que o Senhor é bom, que o Senhor faz. Deus quer uma mudança de vida. Ele está dizendo com 20 anos: Deus quer uma mudança de vida. Deus quer uma mudança de postura. Deus quer uma mudança de caráter. Abandona o erro, abandona aquilo que te atrai, abandona aquilo que te atrai de uma maneira que você não consegue se controlar, para que você possa viver para Deus, em Deus e cheio de Deus. Para que você possa viver para Deus, em Deus e cheio de Deus. Essa é a diferença de quem vai fazer a diferença nos dias atuais. O brilho vai estampar no rosto de quem tem a presença e de quem vive para Deus. Deus mostrou isso para Davi. Quando o seu sobrinho carregou a arca de qualquer maneira, Deus diz: eu matei o teu sobrinho, e se continuar fazendo a coisa errada, eu vou matar mais gente da sua família. Aí ficou bravo com Deus. Ficou bravo, mas acabou fazendo a coisa certa. Diga glória por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: fique bravo comigo, mas faça o que é certo. Porque Tim Keller diz assim:
Quando você perceber que como pregador você está sendo aplaudido e ovacionado pela multidão, você está fora da presença de Deus. Agora, quando você perceber nos olhos que a multidão quer te pegar, pode sair dali e encostar a cabeça no travesseiro tranquilo. Ah, meu Deus do céu. Charles Spurgeon diz que nós não somos o docinho da terra, nós somos o sal, difícil de engolir. Ninguém come sal puro. Então a gente precisa estabelecer qual é a nossa condição no reino. O menino tem 20 anos de idade, mas ele sabe o que ele quer. Eu vou ser a diferença dentro da minha casa. Eu vou ser a diferença na minha família. Meu pai casou, minha mãe separou, não deram certo, a minha família é só uma destruição. Mas comigo não vai ser destruição. Comigo vai ser diferente, porque eu vou me levantar diante da presença dele e vou fazer aquilo que é certo. Você recebe o que eu estou te dizendo? Eu vou fazer aquilo que é certo. Vão me chamar de quadrado, vão me chamar de careta, vão me chamar de bobão, vão me chamar de ultrapassado, vão me chamar de crente habitolado, não tem problema. Deixa eu continuar assim, deixa eu continuar servindo, deixa eu continuar adorando, porque eu quero viver para Deus e ser cheio da presença dele.